Está no All Daily Things, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 25 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Braskem protocola pedido de recuperação extrajudicial. Em mundo, Estados Unidos impõe novas sanções ao Irã. Já no Brasil, Marçal segue inelegível, Lito pede ajuda por tratamento e muito mais. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, temos mais uma empresa buscando proteção contra os credores. Ontem, dia 24, a Braskem, que é a maior petroquímica da América Latina, protocolou um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 54 bilhões de reais em dívidas. Com a medida, a companhia ganha 90 dias de proteção contra execuções e, por enquanto, afasta o risco de uma recuperação judicial tradicional, que envolveria uma participação maior da justiça. E para contextualizar melhor a empresa, a Braskem produz matérias-primas para plásticos, embalagens e tecidos, com operações no Brasil, Estados Unidos, Europa e México. Hoje, a companhia é controlada pela IG4 Capital e pela Petrobras, depois da saída da Novonor, antiga Odebrecht, lá em junho. E por trás dessa crise da Braskem, existem 3 fatores principais que ajudam a explicar a situação atual. O primeiro deles é o desastre de Maceió. Desde 2018, o afundamento do solo provocado pela mineração de salgema já gerou 4,2 bilhões de reais em indenizações, além de outros 3,2 bilhões provisionados. O segundo problema vem do próprio setor petroquímico. A expansão da indústria chinesa derrubou os preços globais e deve manter as margens da Braskem comprimidas até 2028. E o terceiro ponto é justamente o tamanho da dívida. Em junho, a dívida líquida da Braskem chegou a 9,4 bilhões de dólares, num cenário em que os juros altos aumentam ainda mais o peso desse endividamento. Agora, com o pedido de recuperação extrajudicial, a companhia tem os próximos 90 dias para avançar na renegociação com os credores e buscar novas fontes de capital. E uma das possibilidades é uma injeção de até 4 bilhões de dólares pela Petrobras, embora a estatal resista à ideia. Em paralelo, a Braskem também pode ter que colocar mais dinheiro na Braskem Idesa, sua subsidiária no México, que também pediu proteção contra credores. Nesse caso, o plano prevê um aporte de 476 milhões de dólares da própria Braskem. E o mercado reagiu forte à notícia. Ontem, as ações da Braskem despencaram 6,71%, atingiram a mínima histórica e ainda foram excluídas do Ibovespa. Mas com esse capítulo empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, os Estados Unidos abriram uma nova frente de pressão contra o Irã. Ontem, Washington anunciou uma nova leva de sanções contra Teherã e aumentou a pressão sobre os países que ainda mantêm relações econômicas com o regime iraniano. A ofensiva faz parte do que o próprio governo americano chamou de uma guerra econômica para sufocar o Irã sem recorrer a novos ataques militares. A iniciativa, inclusive, ganhou o nome de Dia D econômico, numa referência à Segunda Guerra Mundial. E a principal mudança agora está justamente na escala dessa pressão, pessoal. Até aqui, as sanções miravam principalmente empresas e intermediários financeiros, mas a Casa Branca agora quer aumentar o custo também para os outros países que continuarem fazendo negócios com Teherã. Nessa nova rodada, os Estados Unidos sancionaram 60 pessoas, empresas e embarcações ligadas ao Irã, mirando setores vitais como petróleo, ouro, tecnologia, aviação e criptomoedas. E não ficou só nas sanções, né, Andrezinho? Trump estaria telefonando pessoalmente para líderes mundiais para pressioná-los a cortar relações com Teherã, enquanto Washington também estabeleceu prazos para que os países reduzam seus negócios com o regime iraniano. E caso isso não aconteça, os Estados Unidos prometeram agir unilateralmente.
Além disso, empresas que ajudarem o Irã a movimentar ou lavar dinheiro também podem acabar excluídas do sistema financeiro americano. E o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, reforçou o tamanho da pressão. Nas palavras dele, abre aspas, chegou a hora de os líderes tomarem uma decisão entre os Estados Unidos e o Irã. O peso dessa ameaça vem justamente da importância do dólar, porque um banco estrangeiro excluído do mercado americano pode enfrentar grandes dificuldades para conseguir realizar transações internacionais. Só que existe um grande obstáculo nessa estratégia, que é a China. Hoje o país compra mais de 80% do petróleo iraniano exportado por via marítima. Então, se Washington endurecer ainda mais essas medidas, pode acabar entrando em choque com grandes instituições financeiras chinesas e também com países como Rússia, Índia, Paquistão e Turquia. E para fechar, do outro lado, Teherã também já respondeu à pressão. O Irã afirmou que países vizinhos que aderirem à campanha americana poderão enfrentar consequências. Mas com esse novo capítulo no Oriente Médio no radar, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário do Brasil, na nossa primeira notícia, o piloto e influenciador Lito Souza, de 59 anos, apareceu pela primeira vez em um vídeo nesse domingo, depois de ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição é rara, neurodegenerativa e fatal, provocando a perda de funções cognitivas e motoras. E nesse momento, Branco, a família tenta incluir o Lito em 2 estudos experimentais, sendo um deles ligado à Universidade de Harvard. Os amigos e seguidores também se mobilizaram nas redes sociais, compartilhando o apelo e marcando as instituições. E a esposa dele, Mila, resumiu o esforço da família dizendo: se houver 1% de chance, queremos esse 1%. Agora, mudando de assunto, indo para os bastidores de Brasília, segundo o jornal O Globo, Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Alexandre de Moraes teriam discutido formas de enfraquecer André Mendonça no STF. Essa discussão teria ocorrido durante um jantar na casa do próprio Moraes, no início desse mês. Vale lembrar que Mendonça é o relator dos casos envolvendo o Banco Master e as fraudes do INSS. E esse mesmo jantar também teria marcado uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que estavam afastados desde abril depois de atritos políticos. No dia seguinte ao encontro, Alcolumbre evitou dar detalhes sobre o que foi conversado e respondeu que era segredo ao ser questionado. Mesmo assim, ele negou qualquer articulação contra André Mendonça. E para fechar o nosso giro nacional de hoje, Pablo Marçal continua inelegível. Ontem, o TRE de São Paulo rejeitou os recursos de Marçal contra a decisão que o condenou por uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2024. O caso envolve um concurso que pagaria quem publicasse trechos dos vídeos dele nas redes sociais. E com a decisão, Marçal segue inelegível até 2032 e também continua mantida a multa de R$ 420 mil. Mesmo assim, ele registrou candidatura à presidência nesse ano e na semana passada o TSE já tinha restringido sua campanha, barrando fundos eleitorais, propaganda gratuita e participação em debates. Mas com esse bloco de Brasil fechado por aqui, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa segunda-feira, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,28%, enquanto o Nasdaq recuou 0,76%. Por lá, o mau humor dos mercados veio novamente das ações de tecnologia. As ações da SanDisk e Nvidia, por exemplo, recuaram pelo 7º pregão consecutivo, na maior sequência de perdas em quase 4 anos. As criptomoedas, por outro lado, continuaram subindo ontem, revertendo uma queda de meses que começou em outubro do ano passado. Ontem, às 6 horas da tarde, o Bitcoin operava próximo dos $79 mil. Indo para o Brasil, por aqui, a pesquisa BTG Nexus mostrou Lula com 46% e Flávio Bolsonaro com 45%, os dois tecnicamente empatados em um eventual segundo turno. No último levantamento, a vantagem de Lula era de 3 pontos percentuais. Na economia, o Boletim Focus elevou a projeção para a inflação de 2027 de 4,24% para 4,25%.
5%. A previsão para o dólar também subiu, de R$ 5,29 para R$ 5,30. Na bolsa, o Ibovespa fechou em alta de 0,51% aos 171.907 pontos. Entre as ações, a Yduqs, dona de marcas como Estácio e Ibmec, subiu 12,83%, após confirmar negociações para uma possível fusão com a AFIA, que é a maior rede de faculdades de medicina do Brasil. A Oncoclínicas disparou 32,17%, em meio à expectativa pela decisão da CVM sobre a obrigatoriedade de uma oferta pública de aquisição pelas ações da companhia. O dólar, por sua vez, subiu 0,16% a R$ 5,15. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter visto nessa edição. E se o episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também compartilhando o noticiário. O Daily Fin só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!